Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Açoite mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido. Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. A saúde dela não melhora. Ela vai ficar boa. E se não ficar? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma história. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Estou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Eles querem retaliar. Querem vingança. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Vingança. Queremos ouvir você gritar! Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. É o que acontece ao se confiar em Deus. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Até ovelhas se revoltam se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Existe um sonho no coração de todos que fazem a ONG Caminho do Bem. Como poderíamos colocar música na vida dessas crianças, fazê-las se sentirem sensibilizadas por uma nota musical, pelo ouvir de uma melodia? Não existiam recursos. E aí, a criatividade, o desejo de servir, o desejo de tornar esse sonho realidade, fez com que essas grandiosas professoras, especialmente a professora Suzy, passasse a confeccionar os instrumentos manualmente. Instrumentos que eram aproveitados com papelões, com materiais reciclados, e ela criava ali. Criava as cordas do violão, criava as teclas do teclado, criava os movimentos de percussão, fazendo já germinar no coração dessas crianças esse desejo, essa semente pela musicalidade. Mas como Deus quer,
tudo pode acontecer. E aí, conseguimos, através de um edital, através desse sonho sonhado, conseguimos materializar quando o Condica nos concedeu uma verba destinada para nosso projeto de música. E aí, o milagre aconteceu. Aqueles instrumentos de papelão, aqueles instrumentos de material reciclado viraram tambores, aboés, pandeiros, violões, teclados. E, de repente, um grande som harmonioso pôde ser criado dentro desta pequenina casinha onde a ONG hoje está sediada. Cada rosto, cada sorriso dessas crianças que vemos, a alegria do encontro, a alegria de sentir a música nascendo dentro de si e a capacidade que estava ali guardada, de repente ver crianças neurotípicas tirando de dentro dos seus corações aquilo que nem sabiam que existiam. Se ver tocando um teclado ou produzindo a nota de um violão, fazendo com que toda essa alegria possa se tornar hoje uma grande harmonia musical. Nosso agradecimento a todos que colaboraram com esse projeto. Agradecemos a todos os pais que trouxeram seus filhos e essas crianças que são as grandes vencedoras disso tudo, porque vocês tornaram um pequenino sonho uma grande realidade de amor. Vamos aproveitar hoje o dia, porque hoje é dia de festa. Boa tarde, meus amigos. Olha, o evento está muito bonito, não está? Estão gostando do nosso evento? Coisa maravilhosa ver tantos amigos, tantos rostos amorosos, queridos, que defendem também a causa do Cristo e estão aqui, não é? Queremos agradecer demais porque cada um de vocês hoje aqui presentes estão colocando um tijolinho na construção da nossa sede, que esse ano vai acelerar mais, e a gente só tem mesmo é que agradecer a Deus e a todos. Muito obrigada. Então vamos começar a nossa segunda parte
não é? Teremos 2 palestras e, ao final, os palestrantes estarão aqui respondendo às perguntas de vocês. Dentro das pastas tem uns papeizinhos para perguntas, tá? Os nossos jovens vão estar nas laterais para arrecadar essas perguntas e, no final, a gente vai estar aqui respondendo, tá? Fiquem até o final, vai ter coisa muito boa, coisas lindas a gente vai projetar e vai ser realmente muito maravilhoso. O seminário todo está sendo gravado e na semana que vem a gente já vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube, tá? Grupo Espírita Maria Dolores Recife. Então, semana que vem já está disponibilizado. Então, vamos lá, não é? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Está em Coríntios 10, 23. Vamos ouvir agora o nosso querido Álvaro Mordecai. Excelente tarde a todos. Pedi licença aos benfeitores, eles falaram que até 10 minutos de cochilo, depois do almoço, não perde bônus hora. Então, bom sono a todos. Nós estávamos vendo o projeto que envolve a música e ontem nós tivemos a oportunidade de visitar a Casa Peixotinho, aqui na cidade, aqui em Recife, e nós sabemos que onde obtém-se a música, o auxílio, a caridade sincera, não poderá faltar a nossa querida veneranda Sheila, que está por detrás, igualmente, a esse trabalho especial com música. Como esses espíritos são muito grandes e eles aprendem o valor da união, de maneira a serem quase que inseparáveis. Nós agradecemos a presença de Peixotinho aqui entre nós, e de Dr. Bezerra, no amparo a toda essa obra e a essa tarefa de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho de Paulo, e eu vou pedir para vocês esquecerem tudo que o professor falou. Ele estava obsediado naquele momento. Não na palestra, gente, ali era ele mesmo. Mas naquele comecinho lá, nós não somos merecedores das suas palavras, professor. Temos um carinho muito grande pelo Senhor, um carinho da qual acolhemos esse sentimento paternal. E eu digo ao Senhor que não teria saído uma linha de livro se não fosse a persistência amorosa do professor Celestino. Porque a Silvia já sabe que é impossível falar comigo. Então, gente, para falar de Paulo, a gente vai voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. E a gente vai falar de um profeta que eu acho que quase todos conhecem, pelo menos um pouco da parábola, da história contada. O profeta Jonas. Em hebraico é Yoná ben Amitai, filho de Amitai. Jonas, filho de Amitai. E qual é a grande profecia de Jonas? Todos os profetas trazem a sua contribuição dentro do futuro e dentro da construção da religiosidade humana. Qual é a grande profecia de Jonas? Ele foi até a cidade de Nínive e ali ele anuncia e aquela cidade, vamos assim dizer, se converte às palavras, acata as palavras de sua profecia e ali acaba. Não tem muito sentido. O profeta Jonas, ele fala sobre o futuro. E ele fala
segundo a nossa perspectiva, do profeta Paulo. A gente vai entender o começo da profecia quando é dito para Jonas: levante-se, Yoná ben Amittai, levante-se e anda, cum emler, como diz Jesus a cada um dos enfermos. Levanta-te e anda até a cidade de Nínive. E quando ele recebe essa profecia, o profeta, ele fala: mas espera aí, todo mundo recebe profecia para os judeus. Eu estou recebendo uma profecia para não-judeus? Aí ele fala assim: não, mas tem outro problema. Os judeus receberam investimento de quantos profetas? E ainda nós encontramos-nos por tantos milênios persistindo em equívocos. Se eu falar essa profecia ao povo de Nínive e todos ouvirem, ele falou: eu vou estar criando uma dívida para o povo de Israel. Ele fala: eu vou fugir. Eu vou fugir. Ele sai da cidade onde ele se encontrava, vai até a cidade de Iafo, Jope. A mesma estrada que costumava pegar ali naquele caminho Paulo de Tarso quando visitava Abigail. Ela se encontrava naquelas cercanias. E pegava aquela estrada, foi até o porto de Jope e ele parte para o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele tem um simbolismo bastante interessante. Porque quando se parte para atravessar o Mar Vermelho, se vai em direção à terra de Israel, no sentido do simbolismo dessa terra de Israel, vamos assim dizer, como foi explicado por Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso, que adentrar a terra prometida seria adentrar a um estado de espírito, onde se encontra o evangelho. Todas as vezes que eu disser evangelho, nós não estamos falando do evangelho de Jesus. Porque Jesus falava do evangelho de Deus como um intermediário. Paulo escreve isso na carta aos Romanos, o evangelho de Deus. Então, para nós, evangelho vai estar sempre atribuído às palavras na literalidade de Jesus. Mas a gente encontra isso, como Allan Kardec trazendo, o fio da verdade que perpassa as 3 revelações, mas todas as outras religiosidades. Então, ali, quando ele vai em direção ao Mediterrâneo, ele está indo em sentido oposto ao evangelho, a adentrar a terra prometida, em comparação quando se atravessa o Mar Vermelho em sentido à terra de Israel. Deu para entender, gente? Dá, né? Não? Não? Então vamos lá. O povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai para onde? Recebeu os 10 mandamentos, 40 anos no deserto, vai para a terra de Israel. Se o texto simbólico estivesse escrevendo que Jonas atravessou o Mar Vermelho, ele estaria simbolicamente indo em direção ao Evangelho, à terra prometida. Como ele vai em sentido oposto, ele está fugindo. Mas será que Jonas sabia que ele podia fugir de Deus? Alguns de nós, será, conseguem fugir de Deus, mesmo aqueles mais endurecidos e que persistem no erro? Existe um salmo que ele é declamado todos os dias pelos judeus observantes à lei, 3 vezes ao dia. 139. E ele disse: se eu fosse ao mais alto dos céus, ali eu encontraria a Deus. Se eu fosse à profundeza dos mares, ali eu encontraria a Deus. Se eu fosse aonde nasce o sol, ali eu encontraria a Deus. Não há local onde eu vá que eu possa fugir da presença de Deus, mas eu posso fugir da minha tarefa de servir a Deus. Nessa condição, ele foge em direção ao Mediterrâneo e ele vai para uma cidade, Tarshish, em hebraico. Eu vou falar para vocês o nome em português. Tarsus, o profeta Jonas, é o único profeta que recebe uma profecia aos não-judeus, e é o profeta que foge para uma cidade chamada Tarsus. E ele foge da sua tarefa e diante dessa fuga ele compra todos os lugares de um barco, ele sai naquele barco antecipadamente, ele queria de todo jeito não se deparar com a sua tarefa, e ele, diante do mar Mediterrâneo, encontra uma grande tempestade. E essa tempestade, ela era gigantesca. E no momento em que a tempestade começa, o capitão do navio diz: todos que têm fé comecem a rezar. Jonas desce, muito semelhante ao que acontece no Evangelho, quando encontramos a tempestade no lago de Genezaré. Jonas desce e dorme.
Ele desce ao subsolo do barco. Ele desce ali naquilo que eu só vou falar rapidamente. 3 andares da casa mental. No andar mais baixo de Calderaro, no livro No Mundo Maior. Vou deixar a dica, mas eu não vou explicar, porque senão a gente só fica em Jonas, tá, gente? Tá, obrigado. Então, ali, ele desce para o fundo do barco e ele dorme. Quando aquela tempestade está rompendo, em dado momento pedem, vamos tirar todo o peso desse barco. E eles começam a jogar primeiro os animais, diz o texto do profeta Jonas. Em dado momento eles chegam ao fundo, quem está dormindo? Jonas. O capitão olha e fala, mas espera aí, você é o único nesse barco que detém a fé no Deus único, Criador dos céus e da terra, e você está dormindo? Todo mundo para o convés. Quando a gente pega algum caminho errado nas nossas vidas, a gente encontra grandes tempestades causadas por nós mesmos. Não é castigo divino, é lei de causa e efeito. É a última das potencialidades de Leon Denis agindo no nosso espírito pela dor. São as grandes tempestades que nós construímos. Diante dessa tempestade, para que a gente não venha naufragar, a gente, mesmo que contra a nossa vontade, precisa de se livrar de alguns excessos do nosso espírito, ali representado pela evolução anímica na condição de animais. Então, a nossa agressividade jogou um leão para fora. Se a nossa dureza de caráter jogaram um burro para fora do barco. E cada um desses animais representa aquilo que a gente endureceu na nossa personalidade, mas que diante da tempestade, mesmo contra a nossa vontade, a gente quer jogar no mar. Só que Jonas chega no convés e ele olha ao entorno e tudo é tempestade ao entorno deles. E outros barcos navegam em paz. Quando ele olha aqueles barcos navegando em paz e as pessoas começam a perceber que outros barcos estavam em paz, eles falam, tem algum culpado aqui, entre nós. Vamos achar quem é o culpado. Então, diz o Midrash, que eu estou contando é a história literal, com com algumas interpretações rabínicas. Então, diz o Midrash que eles tiram um chapéu e falam, vamos escrever o nome de todo mundo que está aqui no barco. E colocam todos os nomes. Eles tiram um nome, o que aparece? Jonas, filho de Amitai. Espera aí, faz de novo, porque vai que erramos. Jonas, filho de Amitai. Eles fazem isso 10 vezes. Depois de 10 vezes, todas saiu Jonas. Olharam e falaram, Jonas, sinto muito, querido. Acho que você precisa nadar. E eles falaram, mas quem que vai ter coragem de jogar? O único que adora o Deus Criador dos céus e da terra. Aqueles que atentam contra a fé. Estão atentando contra a lei divina. E eles falam, bom, vamos fazer o seguinte. Todo mundo segura, isso é tudo Midrash. Tradição oral do povo de Israel, escrito no Talmud, escrito por inúmeros rabinos. A gente vai colocando ele aos poucos, assim, na água. A hora que ele tiver, assim, a gente solta. E não tem culpado. E eles começam a colocar, então, ele na água pendurado. Quando vai entrando a canela, o joelho, vai passando a tempestade. A água está aqui nele. A tempestade passa. Eles puxam, volta a tempestade. Aqui tem um simbolismo importante. Porque a gente até pode se livrar de alguns pesos, como a gente trouxe os animais. Mas se a gente quiser se libertar de toda essa tempestade, a gente precisa se jogar em um simbolismo do Antigo Testamento, que é a água. A água do batismo purifica, segundo a tradição católica. Segundo o livro de Gênesis, o mundo, lá em Noé, choveu 40 dias e 40 noites. Porque nós queríamos extirpar o mal do mundo. Hoje, nós espíritas, simbolicamente, também nos purificamos na água. Porque a gente evolui na erraticidade. Mas para que a gente venha se purificar verdadeiramente, a gente encarna no líquido amniótico, em um corpo com 70% de água, para purificar o nosso espírito, naquele simbolismo do Antigo Testamento. Deu para entender, gente? Então, Jonas, ele começa a ficar nessa condição. É como se a gente estivesse diante de um vício. Eu vou usar o vício do álcool. A nossa vida se torna uma tempestade, porque nós ou alguém dentro da nossa embarcação, dentro da nossa família, encontra-se ali diante daquele vício e a pessoa perde o emprego, ou passa a enfrentar todo o caos que poderia ser a vida, se torna uma
verdadeira tempestade. E a pessoa fala, eu vou parar de beber por uma semana. Um pouquinho de paz. Mas dali uma semana, ela volta a beber, volta a tempestade. Se ela quiser realmente encerrar com aquela grande tempestade, ela precisa de se jogar na água da purificação e se libertar efetivamente do vício. É isso que esse símbolo está mostrando para nós. Só que quando Jonas vê isso, fala assim, peraí, vou me jogar no mar. E ele sai correndo e se joga sozinho. Vem uma grande baleia, um peixe. Aqui em Recife vocês poderiam achar que é um tubarão. Mas não é. Nem é um peixe, gente. É um símbolo. E essa baleia, entre aspas, engole ele. Só que no texto em hebraico está escrito que ele vai ficar 3 dias no estômago da baleia. Sabe como está escrito em hebraico? Gehinon. No mundo dos mortos. Sheol. No mundo dos mortos. Ele desceu para o mundo dos mortos. Aquele profeta desencarnou. E quando ele desencarna, ele fica olhando de dentro da baleia e ele enxerga todo o fundo do mar. É que nem quando a gente desencarna e recorda um pouco da consciência e olha a nossa vida como fez André Luiz, como no livro Os Mensageiros a gente encontra todas essas histórias de quem olha do fundo do mar, do plano espiritual, o mundo ou a vida que nós vivemos, e fala, nossa, tá fácil, eu quero voltar. E eu vou voltar médium. E a gente fala assim, eu quero nascer numa família bem pobre. E eu quero nascer num lugar onde, sei lá, a gente vai colocando todas as dificuldades. Aí chega o doutor Bezerra, que chegou lá para o professor Celestino, e fala, meu filho, um pouco menos. Vamos com um pouco... Não, eu estou enxergando tudo da erraticidade, o que eu tenho como propósito. Então, quando ele fica 3 dias no mundo dos mortos, e número 3 é o número do espírito para o simbolismo judaico, aquele peixe, ele fica muito confortável lá, ele entende o seu propósito. Então conta o livro que ele é jogado em terra. 40 dias ele caminha para chegar até Nínive. 40 dias de chuva, eu falei em Noé, 40 dias Jesus, 40 anos no deserto. Isso tudo é um simbolismo de um ciclo, até ele alcançar a sua grande tarefa. Esse homem que ia para Tarshish, nasce em Tarshish. O homem que ia para Tarsus assume a sua tarefa de onde ele largou a tarefa, de Tarsus. Ele é jogado em terra para ser o apóstolo dos gentios, o único que vai realizar essa grande tarefa. Quando ele chega na cidade de Nínive, ele conta, sobe em uma pedra, não era o aerópago, mas poderia ser. Ele sobe em uma pedra e ele fala a sua profecia. O rei Anaspir joga a sua aderet, a sua roupa vermelha, e todo o império se converte. Poderíamos usar outra forma de dizer. A voz do profeta Jonas é descrita que ele falava de um único lugar e ele era ouvido em todas as redondezas. Quem é dos interiores de Minas Gerais, Victor Hugo, já ouviu muito sobre o professor Eurípides Barçanufo. Quando ele fazia o Evangelho das 9, você já foi? O Evangelho das 9, e ele era encarnado, contam que a cidade inteira ouvia por voz direta o Evangelho do professor Eurípides. Ecoava em todas as casas. Agora, o texto fala sobre mediunidade, mas está falando sobre a voz de um apóstolo que viria, e a sua voz iria alcançar todos os recantos do maior império do mundo naquele dia romano. E o rei Anaspiro, ou Constantino, iria ouvir. Ia tornar aquilo religião oficial do Império Romano. Essa é a grande profecia de Jonas. Ele está falando sobre Paulo. E quando ele, então, converte todo o império, já no ano 380, que aí começam os problemas, isso também estava previsto no texto de Jonas. Porque ele sai da cidade, sai das muralhas, e quando ele sai das muralhas, a igreja em Roma, em homenagem à decapitação de Paulo, professor, o senhor já esteve lá, é a igreja de Paulo do muro de fora. Ele sai das muralhas e ele é decapitado fora de Roma. E quando ele é decapitado fora de Roma, ele então iria enxergar, lá no texto de Jonas, uma árvore que nascia
Lá é uma árvore que nasce no deserto, Kikaion. Ela foi traduzida como abobreira, mas eu podia dizer que é abobrinha. Kikaion é uma árvore que nasce no deserto, assim como o Evangelho. Ele cresce diante do deserto humano e permite que exista água viva. Só que ela cresce muito grande, o Kikaion. Só que um pequeno vermezinho vai comer aquele Kikaion no livro de Jonas, aquela árvore do deserto. Quando ele acorda, ele fala: o que aconteceu? Uma árvore, um pequeno verme chamado orgulho, egoísmo, corrompe toda uma árvore que estava anunciada no Antigo Testamento. Isso é para a gente saber quem é Paulo, porque quando fala assim, ele chama Clia e Acar, o vaso mais caro, ou como a gente traduz, o recipiente, o vaso escolhido. Por que ele era o vaso escolhido? Porque ele traz essas condições, e a história do livro de Jonas é efetivamente a grande tarefa de Paulo. A sua natureza humana vai querer se conectar a todos os elementos que mais trouxeram dificuldade à vida de Paulo. Ele era extremamente agressivo, ele tinha uma sede por poder e ele queria se aproximar de todas as pessoas que tivessem grande oportunidade de mando. Por isso que Emmanuel escreve lá que ele é amigo de Tzadok. Tzadok é um saduceu. O nome de Tzadok é em homenagem a Tzadok, que foi um discípulo do Rav Shimon HaTzadik. Isso está no Talmud, isso está numa fonte judaica. Então, conta que existia um grande rabino, Simeão o Justo, e ele tinha 2 alunos que eram diferentes. Um era Baitos, o outro era Tzadok. Tzadok, ele achava que nós não deveríamos trabalhar, fazer o bem desinteressadamente, mas que o bem teria que ser reconhecido na terra. Então, por isso que os saduceus são os únicos que não acreditam em reencarnação ao tempo de Jesus. Nós vamos encontrar esse Tzadok dando origem a uma linhagem. E se a gente olhar historicamente o número de sacerdotes no primeiro templo e o número de sacerdotes no segundo templo, em um tempo muito menor, o segundo templo tem muito mais sacerdotes que o primeiro, porque se tornou um cargo político comprado pelos saduceus. Eles obtinham a grande posição política em contato com Roma e manipulando todo o povo de Israel. Paulo se apresenta o tempo todo ao lado de quem? De um desses sadoquitas. Desse amigo dele. Por quê? O que ele queria? Reconhecimento. Cargo político. Agora, o que Emmanuel diz de Paulo? Não sou eu. Ele tinha a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio. O mundo era para ele um campo de batalha e cabia combater pela lei de Deus. Saulo sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Seu caráter era violento, rude e cooperava para que se atenuasse o rigor de todas as suas decisões autoritárias. Por que Paulo escreve a Corinto? Porque o tamanho das suas transformações eram o tamanho das transformações que aquela comunidade de Corinto deveria encontrar. O que Paulo encontra quando encarna? Os desafios que nós ainda vivemos. Como era Corinto? Eu vou trazer um pouquinho do aspecto histórico para que a gente possa entender. Ela foi destruída no ano 146 e foi totalmente reconstruída pelo Império Romano. Ela era um centro comercial muito importante, tinham ali 2 portos, a gente já vai entender quais são os nomes desses portos e por que isso é importante para nós. E ali ela foi destruída porque teve uma grande rebelião de escravos. Mais da metade da cidade de Corinto eram escravos libertos nos dias em que Paulo escreve. Só que quem não era liberto fazia parte de uma elite muito importante. Só que como se organizam as relações do Império Romano? Então, nós chamamos de servidão e vassalagem, nós chamamos honrarias e vassalagem. Então, vamos lá. Quem são os elitistas? A elite, a aristocracia. É quem está pedindo servidão e homenagem. Ou seja, se eu tenho poder, você quer estar bem comigo, seja meu amigo e me honre.
Se alguém falar mal de mim, você vai lá e me defende. Se eu me pôr contra qualquer movimento que esteja certo, você me defende. É como uma avó com um neto. Não importa se ele está errado, ela vai defender para a mãe. Essa é a condição. Quem detém a aristocracia olha para os subalternos e fala: me honra, que eu vou promover um pouco de bem-estar através de recursos, através de negócios, através de terras. Se você não me honra, você é meu inimigo. A nossa sociedade, que tem origem latina, está muito pautada até hoje. E se você estiver no centro, você se levantar, e a gente pode se levantar, mas com amorosidade, para trazer críticas construtivas, talvez a gente vai ser mal visto. Se a gente fizer isso no trabalho, também. Então a sociedade de Corinto era muito parecida com a nossa sociedade, onde nós fechamos os olhos quando nos interessa e tentamos defender aqueles que ali se encontram. Mas dentro dessa sociedade de Corinto, nós vamos encontrar um caminho entre Ásia Menor, atual Turquia, Roma, Grécia, e o que tem bem pertinho ali na Grécia? Nós vamos encontrar a filosofia grega. A filosofia grega tem lampejos de luz muito importantes, trazidos por Emmanuel, como Sócrates, um dos precursores, que assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, Sócrates traz lampejos de luz realmente importantes e fundamentais. Mas aquele que sucede Sócrates, o seu maior discípulo, Platão, ele traz muitos ensinamentos bacanas. Mas, ao mesmo tempo, ele defende ali a escravidão. Então, a filosofia grega, apesar de ter um lampejo de luz, ela se perde na sua própria construção e deixa a comunidade de Corinto entregue a uma posição que, quando almeja escolher, escolhe o que está mais fácil. E fala: eu preciso de dominar sobre o outro. Como Platão escreve nas suas cartas sobre a escravidão, apoiando essa escravidão. Por outro lado, você encontra uma comunidade judaica. E o que os judeus esperavam? Que o Messias viesse em toda a sua Merkavá, com toda a sua glória e toda a sua honra, para que todos os povos se dobrassem a esse povo. Tem uma música, eu adoro essa música, é uma música gospel, chama Força e Vitória. Todo joelho se dobrará. Já ouviram? Essa música é linda. É mais ou menos isso. Achar que todo mundo vai se dobrar. Só que a condição de entendimento, que às vezes a gente acha que é a conversão ao cristianismo para ser salvo e não a caridade para levar à salvação. Por isso que eu falei, gente, o evangelho é de Deus. Eu posso ser judeu e encontrar salvação. Eu posso ser hindu e encontrar salvação. Eu posso ser egípcio e encontrar salvação. Porque é a caridade. O professor vai falar mais sobre isso. Não esquece, hein, professor? Ele vai falar mais sobre isso porque ele me contou a palestra. Eu vou contar só o final. Então, ali é a caridade. E o povo de Israel estava imaginando, bom, todos vão nos reconhecer. Não. Quando a gente está falando em divino, não é vão nos reconhecer, vão reconhecer a Deus. E nós iremos nos transformar pequeninos, humildes. Apaga a nossa condição para que vibre outra condição de Deus ou do Cristo em Paulo. E ali nós vamos encontrar esses dois templos que foram mostrados pelo professor e comentado. O templo de Apolo e o templo de Afrodite, que ele contou para nós que mais de 1000 sacerdotisas todo final de tarde descia. Então, imagina quem é católico. Meu pai me levava na sinagoga e a gente ouvia ali a Torá, as explicações do rabino, ficava correndo dentro da sinagoga. E quem judeu tem essa vantagem, a gente pode correr na sinagoga à vontade quando é criança, gritar, porque é para a gente se sentir em casa. Isso deveria ser uma lição para nós espíritas, porque lá no livro dos Mensageiros tem um rapazinho que se deu mal porque ficava dando bronca nas crianças que brincavam na rua. Então, se você é católico, o que acontece, professor, se você fizer barulho na missa? Beliscão. Puxa a orelha, toma um beliscão, puxa a orelha e assim por diante. Então imagina desce aquilo lá, aquelas 1000 prostitutas, e a educação dos filhos
daquela cidade se dá em torno de uma religiosidade onde a sexolatria é o principal veio. Gente, a comunidade está mais do que corrompida. E existia uma grande competição, e essa competição era tão grande entre elite e escravo liberto, entre aquela população, que toda essa competitividade não saudável, ela, como deveria ser, por exemplo, como são as Olimpíadas, um evento mundial, naqueles dias não, era para mostrar realmente quem é o melhor para a gente exaltar, tipo o Fla-Flu. Eu não gosto de futebol, eu estou usando um exemplo. Tá? Então, eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas tipo, o que a gente faz com a política? A gente não quer que o país vá para frente, a gente quer mostrar para os nossos amigos que a nossa opinião estava mais certa. Isso lá em São Paulo, aqui eu não sei. Se torna uma disputa tão assim, tão vazia, que o símbolo colocado por Paulo é o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que retine. O sino era usado para se bater, para avisar a população que ia começar uma grande disputa, não racional, não fraternal, e que não valoriza os objetivos comuns, mas apenas o egoísmo. Então, quando ele está falando disso, o símbolo, que é o sino das igrejas, que ele era um símbolo profano, e as igrejas colocam para santificar o profano, é o nosso papel no mundo. Então, simbolicamente, está maravilhoso. Paulo está dizendo sobre essa grande competição. E, ao mesmo tempo, esse patronato, essa condição de nós nos colocarmos em superioridade para que os outros sejam vassalos e servos e me deem honrarias e eu traga condições a eles, trazia uma corrupção tão grande na sociedade que qualquer tentativa de moralização era infrutífera. Eu coloquei uma panela de pressão, é transição planetária lá atrás. Parece o nosso mundo. A gente olhar o nosso mundo, é esse mais ou menos a ideia. E por qual outro símbolo que nós encontramos ali em Corinto que é importante, Paulo vai trabalhar em cima dele? É a fonte de Pirene. É uma fonte muito importante de água, que era o grande símbolo da nobreza. Ela era maravilhosa, ela foi destruída, mas tem construções, a gente encontra alguns desenhos na internet de como ela seria. Não é isso, professor? Eu estou perguntando, porque vai que reconstruíram, né? Mas a gente encontra, ela é um símbolo maravilhoso. E qual que é a história dela na mitologia? Bom, nós vamos encontrar ali Pirene como sendo uma ninfa. Ela se casou com Poseidon. E com Poseidon, ela tem 2 filhos. Sencreia e Lequeu, é o nome dos 2 portos. Um para o mar Egeu, cada uma desses portos é o nome de um dos filhos dessa fonte. Olha como isso é importante lá para eles naqueles dias. Só que Sencreia era uma filha, uma dessas filhas, e ela um dia vai até uma fonte de água onde o Pégasus, né, cavalo alado, na mitologia, ele ia beber água. E ela olha, vê o Pégasus vacilando, ele fala, eu vou dar um rolê de Pégasus. Falou, eu vou montar, vou dar uma voltinha nele. E ela monta em cima do Pégasus. Só que a Artemis, que é a deusa da caça, ela olha aquilo e fala, meu Deus, isso é uma grande profanação. Ela tira uma flecha e atira uma flecha para assustar. Mas a flecha mata Sencreia, a filha de Pirene. Quando mata sua filha, ela chora tanto, que as suas lágrimas jamais acabariam. É a fonte de Pirene que ela, na mitologia grega, estaria nascendo a partir das lágrimas que eram derrubadas por Sencreia. Agora, Paulo vai escrever assim, porque em muitas tribulações e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas. São as lágrimas que fazem referência à fonte de Pirene. Não para que vos entristeceis. As minhas lágrimas não é para que vocês se sintam culpados, mas para que vocês reconheçam
a caridade que abundantemente tenho por vós. Paulo escreve com as lágrimas de alguém que perde os filhos. E como foi dito pelo Vitor Hugo e pelo professor, ali estavam aqueles que ele mais aprenderia a amar. Abigail, que amou equivocadamente, levando à morte por desgosto, como disse o Vitor Hugo, e Estevão, que agora estava aconchegado dele, escrevendo todas essas cartas com inspiração direta do Cristo. Quando Jesus não conseguia inspirar diretamente Paulo, Estevão era médium de Jesus, trazendo as cartas de Paulo. Então, aqui é um pouquinho do que a gente encontra, serve para o nosso dia a dia. Esses são alguns dos símbolos trazidos por Paulo que ajudam a construir essa carta. Só que ele vai falar, o professor citou Cloé, ele vai dizer assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, capítulo 1, versículos 11 a 12, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Cloé, ela foi dedo duro, não sei se é essa expressão aqui. Dedo duro. Ela mandou uma mensagem para Paulo: nem todo mundo aqui está falando que é de Paulo. Uns estão falando que são de Apolo, uns estão falando que são de Cefas, de Pedro. Mas eu estou te contando porque eu estou com você. Então, o que ela está reproduzindo? Exatamente a construção da sociedade de Corinto. Olha, eu vou te falar, agora você me honra diante da comunidade e diante da briga que eu tenho, você toma meu partido, Paulo. Porque a servidão aqui é de patronato e servidão. Você é meu patrono. Eu estou te servindo, você tem que me promover. Gente, essa é a construção de quase toda a nossa sociedade. E Paulo vai escrever esse versículo e ele fala assim: sabe, Cloé? Caguetou todo mundo. Ele rompe com aquilo que é a base da construção da sociedade. Ele fala: comigo não tem dessa. Os meus valores são voltados para servir o Cristo. Não esperem que eu venha servir os homens, porque a gente se corrompe na política humana. E Paulo se corrompeu na política humana e não na essência da religiosidade do judaísmo. Quando ele se renova, ele fala: esquece isso. Quem vier puxar sardinha para o meu lado, eu não vou levar benefícios. Os meus benefícios vêm do Cristo. Então não importa como está construída a sociedade. A carta de Paulo aos Coríntios é uma ruptura com os processos comuns, para que nós venhamos a perceber o que é que se encontra edificado dentro da perspectiva social, familiar, religiosa, da qual eu vivo, que ainda se encontra dentro dos atavismos, que ainda se encontra dentro dos meus próprios vícios morais, que muitas vezes fazem eu achar que eu posso ser espírita sem ter sacrifício e abnegação. Quem fala que eu tenho que ter isso é o Espírito Verdade. E a gente fala: não, eu vejo o professor está com os olhos, fez cirurgia, veio até aqui. Professor, o senhor fez certo. Porque como eu disse ontem, será que nós temos mérito para perder os nossos olhos na tarefa? Peixotinho teve mérito de desencarnar trabalhando na tarefa, fazendo o último receituário homeopático antes de desencarnar. Chico também, Dr. Bezerra de Menezes também. Será que nós temos mérito? Um dia uma pessoa chegou e me falou: vai acontecer isso lá no centro. Eu falei: meu Deus, será que a gente tem mérito para dar tanto problema assim na casa espírita e morrer todo mundo? Era um absurdo. Eu falei, eu só fiquei com medo quando o Vitor Hugo começou a tossir, que eu falei: meu Deus, eu acho que ele tem mérito. Eu falei: vai morrer aqui. Ali eu me assustei, Vitor Hugo. Eu comecei a pedir. Falei: ele tem, mas a gente não. Então,
Paulo está trazendo uma reflexão que ela vai direto contra os nossos valores e que se a gente não perceber assim a essência e a proposta da carta aos Coríntios, que isso está diretamente ligado com o meu versículo, aqui nessa explanação, eu perco a minha encarnação e eu particularmente olho para a minha encarnação e falo, gente, são tantas formas de errar que está difícil escolher essa. Aí a gente acaba errando nas mesmas que vem errando no passado. E essa proposta de Paulo é essa grande ruptura. Mas espera aí. O professor muito bem falou. Paulo não está ligando se você está prestando homenagem a um ou outro. Ele está dizendo, a minha tarefa eu sei. Porque a gente olha assim e fala, olha, espiritismo não é de direita e nem de esquerda. E não é. É do alto. Mas se o nosso coleguinha é do partido oposto, eu não sei como alguém pode votar nesse partido. Mentira que a gente faz isso? A gente faz assim. Como que pode estar apoiando fulano na eleição da Casa Espírita? Como que pode? E a gente começa a não olhar a quem nós somos fiéis, mas fazer que nem Cloé, que diz, olha, ele é fiel a Pedro, ele é fiel a Apolo. E a gente vai trazendo isso para a nossa atualidade. Nós seremos diferentes, nós teremos abordagens diferentes. E isso que faz a nossa reunião de exposições mais rica. Porque dentro da ideia do judaísmo, quanto mais plural a visão, mais abrangente ela é. Então, o que vai ser trazido por Paulo aqui é uma outra passagenzinha, deixa eu achar, que eu me perdi. Achei. É uma outra passagem que está na carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai dizer assim, capítulo 12, versículos 13 a 20. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. Judeus, gregos, servos, e todos temos bebido no mesmo Espírito. Eu não vou falar do partido de hoje. O senhor falou de Juscelino, do Jango. Qual que era o oposto? Era Jânio versus Juscelino? Não. O professor não lembra. Então, vamos usar republicanos e democratas, porque eu acho que só tem uma americana aqui, eu não sei. Então, vamos usar republicanos e democratas. A gente vira, eu não estou tomando partido de ninguém, tá? A gente vira e fala assim, mas ele é isso, eu sou aquilo. Não dá certo. Nós somos judeus, grego significa romanos, possuem direitos e servos. São condições completamente diferentes. É como se nós estivéssemos falando, olha, um tem ensino superior, o outro é semi-analfabeto, o outro vota em A, o outro vota no B. Um torce por Corinthians, por causa da carta eu vou usar o Corinthians. Outro torce por Palmeiras, que sai aquelas brigas. Hoje em dia acho que não mais, mas quando eu era criança, essa aí no meio do campo, né? A briga. E a gente começa a falar, isso não dá certo. E Paulo vai dizer, todos nós, se adentramos ao espiritismo ou ao cristianismo, nós estamos, entre aspas, batizados pelo mesmo Espírito, é do Cristo. Esquece as suas opiniões pessoais, as suas posições pessoais. Quando você está no trabalho espírita, quando você está diante da reflexão de uma decisão em sua vida, o que deve prevalecer é o Espírito do Cristo e não o seu personalismo. Porque se você colocar o personalismo, você vai cair no erro que Cloé denunciou. E ele vai continuar. Olha só, também não é o corpo formado por muitos membros? O corpo humano. Olha o pé. Se o pé disser, por que eu não sou como a mão? Eu queria ser igual à mão. Nós não teríamos o corpo. Ele vai dizer, olha o olho. Se ele falasse, eu queria ser igual ao ouvido, ele perderia a sua função. Deus colocou todos os membros em um só corpo. E se não fosse cada um desses membros, onde estaria o corpo? A cabeça é orientada pelo Cristo, segundo Paulo. Ele está fazendo aqui uma referência a um filósofo pensador ao seu tempo do século I a.C., Dionísio. Ele está fazendo uma referência
para como Dionísio organiza uma cidade-estado dentro da sua perspectiva. E ele está trazendo isso para a comunidade. Está falando, olha, todas as diferenças são fundamentais e importantes. O grande problema é quando você quer ser o que não é. Então, outro dia me ligou um amigo muito querido, um médium muito respeitado por mim, um amigo do meu coração. Falou, Álvaro, estou com uma médium fantástica se mudando para São Paulo. Ela é médium disso, trabalha comigo, minha amiga há tantos anos, trabalha há anos comigo. Você pode acolher ela na sua casa e colocar ela na sua reunião mediúnica? Eu falei, olha, eu vou te pedir uma coisa. Manda ela para nossa casa, mas diga para ela, por favor, para ela não vir ser médium, mas para ela vir ser uma servidora. Porque se eu colocar ela na mediúnica e ela se sentir médium e não servidora, eu vou ter que tirar e você vai ficar muito bravo comigo. Se ela vier ser uma servidora e ela, em alguns meses, demonstrar que a condição de servir se encaixa nos nossos trabalhos mediúnicos, eu vou colocar ela bem rapidinho. Mas não peça para ela vir ser médium. A gente gosta muito da carteirada espírita, né, professor? Eu falei, sem carteirada espírita, sem dizer, porque eu sou do fulano de tal, não vou falar o nome dele. Eu sou do fulano de tal. Não venha para ser. Venha para o Maria Dolores, para o Peixotinho. Venha para todas as casas espíritas para ser um servidor. E se você for para ser orador, eu só tenho uma coisa a te dizer. Você será um péssimo orador por mais que você encante multidões. Porque você estará servindo o seu ego e sua vaidade. E não a tarefa do Cristo. Se você for para ser um grande médium, eu posso te dizer que todas as portas de fascinação já estão abertas. E a gente nem vai precisar de tantos obsessores. Porque você já se auto-obsediou e abriu as portas de maneira grandiosa. Agora, se nós aprendermos a sermos servidores e falar assim, puxa, hoje o médium, a mediunidade que eu preciso é a de Fabiano de Cristo. Abrir a porta. É a primeira tarefa de Fabiano de Cristo. É a tarefa que ele permanece por longos anos. Ele só sai de lá porque na enfermaria amavam ele. Mas ele queria ter ficado lá. Então, se você for o médium de Fabiano de Cristo, para mim tá bom. Abrindo a porta da casa espírita, você fará o maior de todos os trabalhos. Se você for médium de cura, levando a sopa fluidificada, fazendo uma prece para que aqueles fluidos se tornem importantes na desobsessão e na cura, você vai ser maravilhoso. Se você for o médium que obtém qualquer tarefa, o trabalhador que está ali porque você se enxerga como mão e não como os olhos, e não como os pés, aonde você precisa servir. Faça com devoção ao Cristo. Porque se todo mundo quiser ser o presidente, o orador e os médiuns, não tem casa espírita. E não tem comunidade de Corinto. E é isso que Paulo está falando. Quando todos estiverem submetidos ao Cristo, a cabeça, orientados pelo amor de Jesus, vai estar bom. Vai estar maravilhoso. A casa espírita vai frutificar. A pessoa só vai entrar na casa espírita e já começa o processo de desobsessão imediatamente com resultado. Porque ela vai encontrar ali o mais valoroso de todos os fluidos, o amor. Em nome da caridade. E em nome da fraternidade. E quando a gente vai encontrar lá no capítulo 6 do livro Memórias de um Suicida, os pré-requisitos para poder se assistir os espíritos mais necessitados, eles falam que eles puxam uma lista. Todos os centros espíritas da latinidade estão lá registrados. Aí eles vão procurar onde tem simplicidade. Vitor Hugo, a nossa conversa de hoje. Simplicidade. Verdadeiro sentimento fraterno. Não dá para eu amar o professor querendo ter o papel que ele faz.
eu não vou ter amor se eu quiser estar no lugar dele, na posição dele. Na diretoria, do lado direito e esquerdo de Jesus, só isso. Não vai dar. Eu preciso de olhar para a posição daquele até que eu não gosto tanto, assim, que não tem aquela afinidade maravilhosa, e reconhecer, puxa, se ele está ali, é porque há grande lição a aprender. Então eu tenho uma amiga, gente, na nossa reunião mediúnica, há um tempo atrás, ela era médium de sustentação. E o médium de sustentação, às vezes, é mal visto. Quando a pessoa é convidada para uma reunião mediúnica, ela fica toda feliz. Depois de 3 meses na sustentação, eu não vou dialogar. Não todos. Mas é quando a gente não segue esse entendimento. Eu não vou receber espírito, eu queria receber espírito. E ela dava um trabalho, porque o médium de sustentação não pode nem dialogar mentalmente, porque para o espírito, o mental é a palavra. Ele está ouvindo o que todo mundo pensa. E ela ficava dialogando assim. Muito minha amiga, uma trabalhadora impressionante, que se transformou diante da tarefa. E ela ficava falando, não só em pensamento, ela começou a dar uns pitacos no diálogo, né? Isso. E aí a minha mãe falava assim, conversa com ela que você se dá muito bem com ela. Eu falava, conversa, mãe. Minha mãe é dirigente da reunião. Aí eu conversei 1, conversei 2, conversei 5, conversei 10. Na 10ª vez, minha mãe falou, Álvaro, eu já não tenho mais paciência. Falei, mãe, 1 mês, só mais um mesinho. Só mais um mesinho para ela ficar com a gente. Tenho certeza que ela vai entender. Aí eu fiz uma prece assim. Falei, me ajuda a fazer ela entender. Um benfeitor se faz presente. Fala assim, sabe, filho? Fala para ela que ela tem o ímpeto de querer resolver as coisas na vida dela. Quando ela vê uma injustiça, ela quer logo entrar no meio para resolver. Quando ela vê uma discussão, ela quer logo tomar um partido. Quando ela está diante de qualquer situação, ela é a primeira a se expressar. O grande aprendizado dela é o silêncio, a prece, que ela precisa para todas as situações do seu dia. E eu falei, nossa, o que será que eu sou médium? Eu já pensei qual que era a minha bronca. Porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu liguei para ela, eu falei, tudo bem, tudo bem. Eu queria ter uma conversa com você. Olha, o benfeitor esteve conosco e disse isso. Ela falou, Álvaro, faz todo sentido. Ela falou, meu Deus, como eu pude achar que como eu vivo no mundo, eu devo me portar nas minhas atividades no centro. E ela está certa. Porque o centro espírita é um laboratório para a gente aprender a viver o que a gente deve conduzir nas nossas vidas. Então a gente olha a dor do espírito sofredor, a gente senta para uma conversa fraterna e alguém chora e conta suas dores e a gente ouve aquilo com piedade. E esse é o aprendizado, a gente levar isso para a nossa vida pessoal. Porque quando alguém se senta na mesma mesa de jantar ou almoço da nossa família, e ela começa a contar as dores, que nem alguém conta no centro, a gente muitas vezes não tem a paciência que deveria. E não significa que a gente está sendo hipócrita lá dentro, mas significa que a gente está lá dentro, estagiando e aprendendo os pequenos esforços que devemos encontrar no dia a dia para olhar que cada função do nosso corpo é importante na sua condição. E que cada integrante da nossa equipe é importante na sua condição, inclusive o que questiona. Porque se a gente não está muito contente com os questionamentos, pode ser que a pessoa não saiba questionar. Mas pode ser que a gente também está ainda muito preocupado com servidão e patronato, como na comunidade de Corinto. Então, gente, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Qual que é o nosso tempo aqui? Bom, então Emmanuel, temos ainda uns 15 minutinhos, né? Então Emmanuel vai nos dizer o seguinte,
que sempre existiram homens no mundo que eles são indefiníveis. E ele vai dizer o que são esses homens indefiníveis. São pessoas que não fazem o mal, também não fazem o bem. Essas pessoas indefiníveis, elas vivem muitas vezes dentro de uma condição onde são bem vistas, benquistas na sociedade, por posição de obras publicadas. Então Emmanuel vai trazer literatos que escrevem obras fantásticas, vazias de conteúdo espiritual. Emmanuel vai dizer sobre aqueles que conseguem arrecadar muitos valores nos seus cofres, mas não colocam em favor da sociedade. Essas pessoas são olhadas muitas vezes por nós e admiradas. Mas a grande tarefa que está sendo trazida por Emmanuel é sobre nós nos utilizarmos de todas as possibilidades que estão depositadas em nossas mãos para fazermos o bom uso do tempo a partir da proposta espírita. Eu posso, sim, trabalhar para ter mais conforto material e até para trazer mais conforto aos meus descendentes. Mas se a única preocupação for o conforto material e aquilo que eu deixo para os meus descendentes, aí Emmanuel diz, muitas vezes vão disputar e brigar e mal utilizar aquilo que eu deixei, eu estou fazendo o que me é lícito e nem será condenável aos olhos da sociedade, mas não o que me convém. Se eu me debruçar na ciência humana e tiver curiosidade investigativa, trazendo inclusive grandes contribuições para a ciência dos homens, e o meu propósito por apenas os títulos e ostentar diplomas e ostentar resultados, me é lícito, mas eu não fiz isso em favor da dedicação da humanidade, mas não me convém. Então o que Emmanuel vai dizer é que romper com esses paradigmas simples e que já estão tão incrustados dentro da nossa personalidade, ele é tão difícil para que a nossa vida ganhe sentido em todas as posições, que aí é eu anular a minha persona e as minhas personalidades para que possa desabrochar uma outra persona. Ao ponto de dizer, Paulo, já não sou eu mais que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. Eu consegui me apagar diante disso. E é isso. E quando eu me perguntei por que eu era médium, porque médium não tem personalidade forte, né? Médium. É mais ou menos isso. Eles me falaram assim, sabe, filho? Você tem uma personalidade tão forte que para você a tarefa é fazer ela se apagar, para que outros possam falar através de você. E às vezes a gente termina o trabalho e começa a se perder em vaidade e orgulho. Porque mais uma vez eu coloquei o eu ao invés do instrumento servidor a todos. Então, Emmanuel diz, muitas são as aflições do mundo, mas somos, a maior parte de nós, os que cuidam apenas dos nossos benefícios materiais e não estão verdadeiramente preocupados na solução dessas aflições. Para terminar, eu vou contar algumas histórias. São só 86. Brincadeira. Uma é sobre o grande Rav Yoshua. Yoshua foi um grande rabino, foi reconhecido e condecorado, foi o grande líder do povo de Israel. E um dia ele estava fazendo uma prece e ele ouve uma grande voz que diz, você terá o seu lugar no mundo vindouro ao lado do açougueiro Nanas. E ele ficou assustado. Ele falou, meu Deus, quem é o açougueiro Nanas? Não falou que vai ser do lado do professor Celestino. Não falou que vai ser do lado do Vitor Hugo. Não falou que vai ser do lado do Chico. Vai ser do lado do açougueiro Nanas. Aí eu já pensei, eu sou vegetariano. Tô brincando, não sou não. Só para não perder a piada. Aí Yoshua
fala, meu Deus. E ele começa a perder umas noites de sono. Ele falou, eu preciso entender essa voz. E ele fala com seus alunos e fala, gente, alguém conhece um açougueiro Nanas? Vocês podem sair na cidade procurando? E não tinha nenhum. A hora que ele viu que não tinha na cidade, ele falou, eu vou procurar nas cidades do lado. E ele começou a procurar, viajar procurando o açougueiro Nanas. Ele chegou numa cidade e falou, vocês conhecem o açougueiro Nanas? Claro! Ué, ele tem um açougue bem ali, ó, vai ali. O açougueiro naqueles dias é o que matava o bichinho, né? O que fazia todo o processo. Ele falou, manda chamar ele para mim. Eles chegaram lá e o açougueiro Nanas falou, o quê? Rav Yoshua, que é meu filho, falou, é bullying, não vou não. Ele falou, não, é verdade, ele está na praça, ele mandou te chamar. E ele pede uma conversa em particular com o açougueiro Nanas. E ele fala assim, qual que é a grande tarefa do seu dia? Ele falou, olha, não tenho grandes assim, tarefas. Eu acordo de manhã, eu lavo os meus pais, cuido deles, dou alimento, eles já estão bem velhinhos. Alimento eles, eu vou para o meu açougue. Trabalho até a hora do almoço, eu volto, alimento meus pais, cuido deles, vejo se eles precisam se limpar, fazer qualquer coisa. Depois disso, eu volto para o açougue. Eu costumava até ir para a sinagoga estudar algumas horinhas, mas eu não entendo muito, eu não sei de letras. Eu não entendo bem as letras. Então eu comecei só a ir para rezar de vez em quando, mas quando eu retorno eu cuido dos meus pais. Ele falou, graças a Deus, eu vou estar ao seu lado. Porque ele descobriu o valor do tempo nas coisas simples, sendo mão. Se ele quisesse ser Yoshua, o grande rabino, ele seria um péssimo açougueiro. Ele seria um péssimo filho, ele seria talvez ruim ou incipiente nas suas posições. A grande questão da história é que o maior espírito em destaque, espiritualmente falando, encarnado naqueles dias, ia encontrar sua posição ao lado de um açougueiro. Aí eu estava na casa do professor Celestino. Era no mês de janeiro. Nós estávamos terminando o primeiro livro. A minha avó tinha morrido em dezembro. Eu estava na academia. Alguém vai falar, é mentira. Pode falar, Vitor Hugo. Eu estava na academia, andando, apareceu um espírito muito querido a nós, Jerônimo. E ele falou, preciso te levar em um lugar. E eu falei, tá bom, eu estava caminhando na esteira. Mentira, mais uma vez, alguém vai falar. E aí, é verdade, eu fazia isso. E aí, ele me leva, de alguma forma, eu passo a me ver no hospital que minha avó se encontrava. E eu olho, tinham 6 espíritos ao seu lado. 2 eu reconheci, os outros eu sabia quem era por foto. Eu olhei uma senhorinha, eu falei, uma moça jovem. Eu falei, quem é você? Ela falou, eu sou sua tia, Anete. E ele falou, olha, a gente vai começar o desligamento da sua avó. Se quiser saber. E você pode ficar tranquilo. O Dr. Bezerra de Menezes vai estar ao lado dela o tempo todo. Eu falei, tá bom, eu posso contar para minha mãe? Ele falou, não. Aí eu liguei para a Júlia, ela estava viajando, eu falei, Júlia, vou te contar uma coisa. Gosto de contar antes, porque depois, né? Aconteceu isso, eu não posso contar para minha mãe. Lá, tudo bem, Alva. Ela vai ter Dr. Bezerra com ela. E ela desencarnou dali umas semanas. E eu fui caminhar com o professor, 6 horas da manhã. Alguém vai falar, é mentira. Na praia, e eu falei, professor, o senhor acha que Jerônimo Mendonça mentiria para mim? Ele falou, jamais, Álvaro, um espírito desse jamais vai mentir.
Você lembra disso? Lembra, né? Eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou, é claro, o espírito desse, ele poderia não te falar nada, mas falar uma inverdade? Jamais. Eu falei, mas minha avó ficou órfã com 2 anos de idade, 1 ano de idade, passou em 30 famílias. Minha avó chegou a ser, trabalho análogo à escravidão na infância, foi resgatada pelo irmão dela. E aí? Eu falei, ela nunca teve religião nenhuma, apesar de ser judia. Ela, qualquer lugar que chamasse, ela ia, e ela nunca teve tempo para isso. Falou, por quê? Eu falei, olha, quando ela tinha 21 anos, ela conheceu meu avô, e ela tinha 6 sobrinhos, ficaram órfãos de pai e mãe. E ela falou pro meu avô, vamos se casar? Aí a gente adota os 6. Cada um da família quer ficar com um. E eu não queria separar eles. Ela se casou com meu avô para ser mãe no primeiro dia de casamento de 6 crianças. Uma pobreza danada. Uma pobreza. Meu avô era operário. Minha avó tinha que ficar cuidando deles. Não podia trabalhar. Falei, e aí? Eu falei, olha... Depois ela teve mais 3 filhos, 3 filhas. Educou todo mundo. Vários são médicos, e isso e aquilo. Falei, Álvaro, pode parar. Já é suficiente, né? Para ter o mérito de encontrar o Dr. Bezerra. Ao abrir dos olhos, quando desencarna. O senhor lembra disso, professor? E eu fiquei, assim, extremamente comovido. E aí eu entendi. Que era o açougueiro Nanas da minha vida. Então a gente, para encerrar mesmo agora, só mais 30 minutos. Chegaram para o grande rabino Baal Shem Tov, dono do bom nome. Falaram assim, sabe, tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. A maior dor que nós encontramos é a dor do tempo perdido. É a dor do tempo que nós gastamos no que nos era permitido, mas não nos convinha. Vou contar só mais uma história antes. Uma trabalhadora de uma casa espírita, 60, 70 anos de trabalho na casa. Todas as tarefas. De tarde estava no bazar, de noite estava na palestra, de manhã estava a vida na casa espírita. E ela desencarnou. Essa história é real, aconteceu no grupo espírita de um amigo. E aí ela se manifesta depois de uns meses na reunião mediúnica. Falou, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a gente está aí, a gente acha que está trabalhando pouco. Quando a gente chega aqui, a gente tem certeza. Então, esses minutos perdidos chegaram para esse grande rabino e falaram, o que pode mudar em 1 minuto, se nós temos a infinitude dos tempos? Nosso espírito é imortal. Temos a infinitude dos tempos. O que pode mudar em 1 minuto? Que eu não deveria fazer o que me é lícito, mas eu deveria fazer o que eu tenho como tarefa. Ele falou, uma única obra de caridade pode abrir as portas dos céus. E ela é feita em 1 minuto. Um único minuto serve para você pedir perdão a quem você ofendeu. Um único minuto você pode decidir entre o bem e o mal na sua próxima ação. Em 1 único minuto, um pai pode dar uma lição que vai transformar a vida de um filho. Então, esse versículo de Paulo fala que muito é permitido a nós. E diante do tempo que temos em infinitude, mas se torna também o nosso maior de todos os patrimônios. Porque a gente vai lamentar, chorar, como viver o pranto, o ranger de dentes, dos minutos que nós perdemos. Mesmo quando o que nós fazíamos nos era um lícito. E no fundo da nossa consciência, se a gente passar por essa carta e observar
os erros da comunidade de Corinto e rompeu com Paulo, porque não aceitou o que ele escreve. A gente vai entender que são os nossos problemas e que aqui está a condição de nós trabalharmos a cada segundo, porque o bem vivido em 1 minuto é carregado por toda a eternidade. Então, assim, a gente encerra a nossa exposição. A gente vai fazer um intervalo agora, até às 15h45. Não esqueçam de entregar as perguntas aos nossos jovens. Visitem a livraria. O professor Severino vai estar ali, com a alma gêmea dele ao lado, autografando os livros. E 15h45 a gente retorna.